Olá, meus amigos, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, tá? Tô gravando esse vídeo, cara, porque hoje de manhã na minha live, né, eu cometi uma gafe, cara, eu esqueci de gravar a aula, cara, entendeu? Aí você que tá acostumado, né, que por algum motivo não pôde assistir a aula de manhã, acostumado a ser, eu vou assistir a aula mais tarde, assistir a aula no final de semana, aí a aula não tá gravada, bicho. Então, eu esqueci, tá? Eu esqueci, então perdão, tá bom? Eu fui lembrar lá no final da aula e já não dá mais tempo, né? Então, por favor, tá? Hoje a aula Casa de Pensão, tema da UEL, tema da UFPR, tá? Eu abri aqui outro arquivo, deixa eu ver aqui. Eu abri o arquivo errado. Eu ia fazer Casa de Pensão Ateneu, só que não deu tempo. Aí eu fiz só o Ateneu, tá? Então, deixa eu só localizar aqui, ou melhor, fiz só Casa de Pensão, né? Porque eu quero dar devida atenção ao livro Ateneu também. Os dois livros merecem muita atenção, então eu vou fazer o Ateneu semana que vem, porque daí semana que vem eu faço Parnasianismo e termino essa apostila. A outra apostila já está no forno, provavelmente eu já devo estar, finalizo esse final de semana e aí mando, né, provavelmente já para o final de semana que vem ela já está disponível, né? Por quê? Aquele sistema, meus amigos, enquanto o pessoal não falar assim, cancelou, a gente ainda continua no jogo, tá? A gente ainda está jogando, em busca daquele gol dos 47, dos 49 minutos do segundo tempo, tá bom? Então tá, Casa de Pensão Luiz Azevedo, tema da UEL e tema da UFPR, que teve o seu vestibular adiado para janeiro, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, eu coloquei no meu outro vídeo, né, algumas características do Aloysio Azevedo, ele que é maranhense, né, e que veio para a corte no Rio de Janeiro, tá? Morre em 1913 em Buenos Aires, depois o corpo é trasladado. Eu tenho aí as 3 obras máximas, né, do nosso autor, que são as 3 obras consideradas a tríade naturalista, tá? Você vai ver que no meu resumo que eu fiz, aí eu tenho uma breve análise, que eu vou encerrar minha explanação daqui a pouquinho com ela, tá? E aí, já está na sua plataforma, né? Já está tanto no grupo do WhatsApp, quanto na plataforma, aquele resumão legal, né? Que eu gosto de fazer, uma biografia legal. Aí aqui as obras do autor, você vê aqui que são várias obras, né? O que acontece? O autor, ele vem para o Rio de Janeiro. Quando dá mais ou menos 1979, né? Papai morre. Aí ele volta para o Maranhão. Ao voltar para o Maranhão, ele escreve lá no Maranhão Uma Lágrima de Mulher. Uma Lágrima de Mulher é considerado um romance romântico dele. Então, fora, né, da sua esfera, que ele vai ficar famoso, vai se consolidar com o naturalismo. E aí ele volta para a corte, né? E aí ele escreve em 1881 O Mulato. 2 coisas que você não pode esquecer, tá? Não pode esquecer para a leitura desse livro. Aí tem um resumo, tal, o livro em questão, que é Casa de Pensão, tá? Primeira coisa, o livro você tem que ter em mente que, como é naturalismo, então ele tem uma inspiração, ele tem alguém que ele se inspirou, que é considerado, né, o pai do naturalismo, né, na Europa, chamado Émile Zola. O Émile Zola, ele deu um total de 20 livros, tá? Todos eles provavelmente anteriores não, nem todos eles, né? Mas todos eles com certeza anteriores ao Cortiço. Então, em meio à produção de Émile Zola, o que acontece? O Aloysio Azevedo tem acesso a Émile Zola. E o Émile Zola, volto a dizer, escreveu vários livros, tá? Mas um livro em questão que eu gostaria de analisar é o Germinal. O que é o Germinal? O Germinal foi escrito em 1885, tá? Em 1885 foi escrito o Germinal. Casa de Pensão, escrito em 1888, tá? Lá no Germinal, o que o Émile Zola faz? Ele escreve sobre os trabalhadores na extração de carvão, tá? Diz a história que o Émile Zola, o que ele fazia? Ele fazia a sua pesquisa antes de escrever. E ele foi, né, cara, a uma mina de carvão, ver como é que os caras trabalhavam, tal. O livro se chama Germinal, porque a ideia é mais ou menos assim, onde que nasce a luta de classes, entendeu? Então a luta de classes vai começar onde? Aí ele escreve sobre um personagem chamado Etienne,
e o Etienne vai para o norte da África. Lá no norte da África ele entra, né, no ramo de extração de carvão. A mina, em especial, a mina, ela tem o nome de glotum. Glotum, em francês, é voraz, tá? Uma boa dica, por quê? Porque esse naturalismo de Émile Zola, ele é altamente determinista. Então, veja bem, os homens, eles são vítimas ali do seu meio, certo? E no seu meio, o que nós temos? Nós temos também uma ocorrência, né, do evolucionismo de Darwin, no sentido que a mina é como se fosse um personagem, entende? Então a mina é como se ela fosse viva. Então várias vezes o Émile Zola, o que ele fala? Que os homens são tragados pela voraz. O nome dela é voraz, que é uma característica, glotum, é uma característica de um ser vivo, tá? Então ela deglute os homens são engolidos. É importante a leitura desse livro, por quê? Porque em Casa de Pensão, você vai ver, eu vou evocar essa temática do Aloysio Azevedo. Porque o nosso personagem principal, o Amâncio, ele vai ser devorado pelo lugar, ele vai ser devorado pelas pessoas, ele vai ser devorado pelo sistema. É importante dizer que daí eu tenho uma ideia, né? Claro, uma ideia que é bem mais nova, que é a ideia do Foucault, né? Que é a ideia do microcosmos, né? Foucault escreve sobre as micro-relações do poder. Então as coisas acontecem no micro da mesma forma que elas acontecem no macro. Então a mina é um microcosmos, que é o reflexo daquilo que acontece no macro. Então toda a França está num momento de reorganizações trabalhistas. A vida política na França também é conturbada, porque eles estão em plena decadência da monarquia, está em vistas de virar da monarquia para a república, mesmo cenário aqui no Brasil. E por que citar França? Porque aqui no Brasil, nessa segunda metade de 1800 e início de 1900, quer dizer, final de século XIX e início do século XX, o Brasil tem estreitas relações com a França. Prova disso, uma das provas, né, são os tantos vocábulos que nós temos em francês, abajur, manequim, sutiã, né, chofer, garagem, são atribuídos, né, vocábulos franceses, tá? Outra coisa, nossa mudança, nossa transição também, se você lembra, ela é mais ou menos dessa época. Então é final, né, 1889, proclamação da República em detrimento da monarquia. Mesmo cenário vivido pela França, só que a França, é claro, a monarquia muito mais antiga, muito mais tradicional. Nossa monarquia começa em 1822 e vai morrer em 1889. Então o que acontece? O Émile Zola, o que ele faz? Ele tenta retratar esse cenário político da sua época na França, tá? E, para tanto, onde que começa essa luta de classe? Os homens, por exemplo, são tratados como animais. Eu tenho então uma importante característica desse naturalismo, que é a zoomorfização. Constantemente os homens são comparados a animais. Isso a gente pode tirar, por exemplo, em O Cortiço, na hora que nós temos as características desses moradores do cortiço. O cortiço também configura-se um microcosmos. Então, o Brasil acontece como um todo, é um macrocosmo, e o microcosmo é o cortiço. Lá no cortiço as pessoas refletem aquilo que a sociedade reflete também. E as pessoas são vítimas, vamos dizer assim, dessa sociedade, desse meio. Então, também evocando um determinismo de Taine, tá bom? Hippolyte Taine. Tá bom, então. Então, o que acontece? Aí, tem várias cenas durante o Germinal, por exemplo, uma cena muito parecida também que nós vamos encontrar em O Cortiço. Lembra? O Cortiço, ele é publicado em 1890, né? Finalzinho, 1890. Então, o Germinal, 1885. Então, eu tenho influência tanto do Casa de Pensão quanto em O Cortiço, tá? Então, lá no Germinal, tem um personagem que ele é dono de uma venda pequena, tá? Só que a venda pequena acontece o seguinte: os mineiros, eles vão trabalhar em horários desgastantes, né? Não são 8 horas, 8, 12, né, horas de trabalho. E as mulheres ficam ali, só que as mulheres às vezes ficam sem dinheiro, suas esposas e tal. Elas vão comprar as coisas na venda, não tem dinheiro.
além de comprar fiado ou para saldar a dívida, ou então, claro, né, o seu fiado está bloqueado porque você não pagou do mês passado, o que acontece? O dono da venda propunha favores sexuais. Então nós temos o mesmo cenário em O Cortiço, né? Quando Jerônimo sai da casa dele, a esposa dele fica numa situação meio complicada. E aí ela vai fazer a comprinha na venda. Na hora que ela vai fazer a compra na venda, o dono da venda, que na verdade também é um funcionário de João Romão, propõe para ela uma troca, entende? Então constantemente no Cortiço eu tenho evocado isso. Então o favor sexual, né? Como moeda de troca, então levando a relação sexual ao nível mais, como eu posso dizer, tirando ela do nível, né, colocado no romantismo, que é o nível do amor, da paixão, e colocando nas relações mesquinhas humanas, tá? Então é uma característica do naturalismo, tá bom? Pois bem, então esse é o livro Germinal, né? O livro Germinal, muito importante no Germinal também, os animais que trabalham na mina são animais que ajudam. Então esses animais são muito bem tratados, são melhor tratados que os seres humanos. Então além da mina, que há um processo de antropomorfização na mina, há também um processo de antropomorfização nos cavalos, tá? Então os cavalos são tratados melhores do que o ser humano, e o ser humano é tratado pior do que se trata um animal. Os salários são cada vez mais diminuídos, então, e aí nasce a luta de classe. Não que o Zola fosse comunista. Várias vezes ele foi questionado, falando, não sou comunista, não sou socialista, tá? Tanto é que, num primeiro momento, o livro Germinal, ele teve um outro título, seria Buraco Vermelho, Mina Vermelha, não sei o que lá, vermelho, entendeu? Só por quê? Porque para retratar as mortes na mina, que ocorriam na extração de carvão. Só que daí lá, tanto ele dando, né, falando a respeito, falou assim, não, eu vou colocar não sei o que vermelho, o pessoal vai achar que o livro é comunista, então larga a mão. Aí colocou o nome do livro, Germinal. Voltemos agora ao Brasil. Voltando ao Brasil, eu tenho a Luiz Azevedo. A Luiz Azevedo, claro, um pesquisador. O que acontece, cara? Em 1876, acontece um caso no Rio de Janeiro, conhecido como questão Capistrano, tá? Que foi um julgamento que se tornou público, tal, todo mundo falava a respeito do julgamento, e esse julgamento, ele comoveu a cidade, tá? Então foi papo na cidade, então como é que tá lá o negócio do Capistrano, não sei o que, não sei o que. Que basicamente é a seguinte história, tá? Funciona assim, ó. João Capistrano era um estudante no Rio de Janeiro. Como estudante no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Ele foi morar numa pensão. A dona da pensão tinha 2 filhos, tá? Um casalzinho de filhos, Júlia Pereira e Alexandre Pereira. E daí, esse é um fato real, entendeu? Como diria o outro, né? Um caso venéreo, né? Um caso real. E aí, um caso que comoveu o Rio de Janeiro. E o Aloysio Azevedo ali, né? Tendo ciência desses acontecimentos. E aí, o que acontece? O menino, né? Seduz a menina. Até aí, né? Basicamente, tá rolando. Só que daí, não sei dizer pra você se por aquiescência da mãe, aquiescência do irmão, tal, o que acontece? O negócio rolou. Só que daí a mãe, o que a mãe faz? Um menino muito rico, paranaense, né, tal, né? Tá ali na corte para estudar. Então, veja bem, o menino para ser bancado pelo pai, porque a família, ó, é rica, velho. Tá, aí a mãe aperta o menino, ó, o negócio é o seguinte, ficou com a minha filha, vai ter que casar, tá? E aí, cara, o menino pulou fora. O menino falou assim, o quê, né? Inclusive, você vê aqui, ó, no resumo, eu faço a coligação dos personagens fictícios com os personagens reais. Olha o João Capistrano da Silva aqui, né? A menina Júlia Pereira aqui. E a mãe dela, dona Júlia Clara Pereira, certo? Tá, e aí o que acontece? Aí o menino se recusa. Aí não corre pra lá, o João Capistrano tenta fugir do Rio de Janeiro, voltar pra casa. Naquele tempo se viajava muito de navio, tá? Se fazia a viagem ao Brasil pela costa. Fazia-se a cavalo? Claro, fazia isso, mas era desconfortável, demorava demais. E a navio tinha todo conforto, né? Viajar de navio. E aí a polícia prende o menino no porto e o menino é levado preso. Aí complica. Só que daí o julgamento, inclusive com a acusação dele ter pago testemunhas falsas, entendeu? O João Capistrano é absolvido. O João Capistrano é absolvido. E aí o que acontece? É uma comoção nacional. Sabe essas conversas de bar? Acho que ele deve, acho que ele tinha que ser preso. Não, acho que não sei o que. Só que o fato dele ser absolvido joga a família da menina na desgraça.
Porque se ele perde, aí ele é obrigado a casar, a reparar o erro, por quê? Porque ela é menina de família. Como ele ganhou, qual que é a ideia que fica na sociedade? Era vadia mesmo, era puta mesmo, entendeu? Então a família entra na desgraça. O menino Alexandre Pereira, o que ele faz? Ele vai tomar, Antônio Alexandre Pereira, o nome dele, vai tomar as dores da irmã. Aí o que acontece? O João Capistrano está comemorando com os amigos no Hotel Paris. Chega o Antônio Pereira por trás e dá um tiro no João Capistrano. Agora, Manão, o Pereira é preso, o Alexandre Pereira é preso, e aí ele vai a julgamento. Só que na ocasião do julgamento do Alexandre Pereira, ele é absolvido, porque ele fez aquilo para salvar a honra da família. Vê? Virada do século XIX para o século XX, irmão. Ele é absolvido. Isso é comoção nacional. O Aloysio Azevedo provavelmente ficou sabendo essa história, ó, ficou por anos na cultura ali, né, na lenda urbana. Aí o Aloysio Azevedo, falou assim, morreu, vou escrever um livro e tal, e aí, claro, um romance de tese, um romance que vai falar de algo real, de algo que acontece. Aí sempre a gente vai ficar naquela pergunta, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? A gente nunca vai ficar sabendo. E aí o que ele faz? Ele monta o seu enredo. Vamos pro enredo então? O enredo conta a história do menino Amâncio, como eu já falei para vocês no início. O Amâncio, veja bem, o livro Casa de Pensão, ele é um livro escrito em folhetim. Então qual que é a moral? A moral é a sequência temporal. A sequência temporal ela é transgredida. Então, o livro já começa com o Amâncio no Rio de Janeiro, já na corte. E o livro começa com o Amâncio procurando um amigo da família. Eu não coloquei o nome dele aqui, mas o nome dele era Campos, um amigo do pai dele, ó, muito antigo. Sai do Maranhão, tem uns 5, 6 anos, chega lá à corte. Na corte ele trabalha como comerciante, moleque não era tão rico, tal, tinha algum, né? Mas não era rico. E aí o que acontece? Ele, né, se relaciona com uma família, a família tem uma filha e a família é abastada, tem dinheiro, e a menina tem dote. A gente vai conhecer a menina como Dona Hortência, tá? Claro, o Campos mais velho que ela, tá? Mas só que ela mais nova que ele, Dona Hortência. E ele casa-se com a menina e pega o dote. Com o dote ele investe, porque os donos do armazém onde ele trabalhava faleceram. E aí com um amigo aqui, ele entra como sociedade e compra o armazém. E aí, em questão de 6 anos, o cara enriquece, estabelece, morava num palacete e tal. Bom, o pai do Amâncio, sabendo disso, manda uma carta pelo menino. Não tem e-mail, irmão, não tem telefone, tá? Então o menino vai levando em mãos uma carta do pai. Aí chega lá e quando o senhor Campos, é o senhor mesmo, tal. Então o livro começa assim. Aí o Campos da capa, peraí, você é filho do fulano, irmão? Cara, você é o Amâncio. Cara, eu te peguei no colo, velho. Cara, olha o tamanho. Quantos anos você tá? 20 anos, velho. Cara, e aí o que vai fazer aqui? Estudar mesmo. Já matriculou? Já matriculou. Onde você está morando? Ah, tô morando por enquanto no hotel, tô procurando um lugar pra ficar. Negativo. Vai ficar não, irmão. Vai ficar na minha casa. Entendeu? Surpreende o próprio Amâncio. O Amâncio não foi lá procurar isso. O Amâncio foi lá para ter um contato do Maranhão. Deus o livre, o cara adoece e tal, né? Acontece alguma coisa. Ele tem um contato. O Campos surpreende o Amâncio. Aí nós vamos ver no decorrer do livro que isso frustra um plano do Amâncio. Aí o Amâncio é levado pelo Campos até a casa dele, até a casa do Campos. Chegando lá, ele conhece a Dona Hortência. Chega lá, ele vê a Dona Hortência, coloca os olhos na Dona Hortência. Coloca o zoião na mulher, rapaz. Ela, claro, mais velha do que ele, mas, claro, deve ser uma mulher bonita e tal, né? Interessante, né? Evocando, né, um romantismo, um romântico, né, chamado Ironei de Balzac, tá? Contudo, diferente do Balzac, né, esse menino mais novo se relaciona com a menina mais velha. Aqui, não, aqui a Dona Hortência, não, irmão. Tipo assim, é como se o Aloysio Azevedo falasse assim pra nós, nem todo mundo é degradante, nem todo mundo age pelos seus impulsos sexuais, entendeu? Então tá, aí ele chega na casa, vê a Dona Hortência, ele fala, a Dona Hortência trata ele com educação, mas ela também configura uma determinada falsidade, tá? Por quê? Porque ela trata bem ele, mas ela está incomodada, ela não quer o menino ali, entendeu? Mas aquela educação dela, aquela polidez dele, aquela falsidade dela,
transmite pro Amâncio. Por quê? Porque o Amâncio, mano, agora eu vou te revelar o Amâncio. O Amâncio tá lá para dar tiro para tudo quanto é lado. O Amâncio tá lá para liberar a luxúria dele. Por quê? Vamos voltar? Aí o livro faz isso, ele volta na história. Porque lembra, é folhetinho? Volta na história do Amâncio. Amâncio, criado em São Luís, no Maranhão. Família rica, 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 entendeu? Só que o pai severo, sentava o sarrafo do menino. Só que a mãe, amorosa, aquiescente, a avó também amorosa, aquiescente. Por exemplo, quando ele ficava sozinho com a avó, ele tinha a beludice, né, de bater nos escravos. A avó achava engraçado, deixava, ele maltratava os escravos, entendeu? Pois bem, só que na escola tinha um professor lá, linha dura. A mãe reclamava e o pai falava, não, isso vai fazer bem pro menino, irmão. Tem que ser linha dura mesmo, entendeu? E lá o professor tinha um negócio da palmatória. Numa ocasião, teve um menino lá que ofendeu a mãe, falou um negócio, lembra? Sabe essas brigas de menino? Pode falar tudo, irmão, menos da mãe. A mãe não, a mãe é sagrada, velho. E na hora que falou da mãe, o Amâncio foi lá e bateu no menino. O professor, sabendo, foi lá, disciplinou o Amâncio. Pá, palmatória dele, vai bater, não vai brigar aqui não, irmão. Não vai bater ninguém aqui não, quem bate aqui sou eu. Só que o professor vai além. Dá a palmatória pro menino que apanhou, para o menino bater no Amâncio. O menino vai lá e bate o Amâncio, fica louco. Levanta, reage e dá uma bufetada na cara do professor. Isso, claro, reverbera. Chega em casa, cacete do pai. De surra em surra, nós temos evocado aí um determinismo de Hippolyte Taine. Porque o menino, devido a essa relação dele com o pai, o que vai acontecer? O menino vai ficar tímido, tá? Então o menino fica deveras tímido. O menino vai ficando medroso, acanhado, tá? É aquela velha história, né? Devido ao trato que o pai faz, amansa o menino, entendeu? Veja, o evolucionismo de Darwin. Então, se nós guardamos em nós uma fera, se nós temos um passado simiesco, né? Uma genética de animal, então, conforme acontece o animal, você me aprisiona, você me doma, mas a fera está guardada dentro de mim, irmão. Daqui a pouquinho a fera vai sair, tá? E o menino cresce, tá? O menino cresce, tá? Na infância tem uma treta, tá? Na infância ele é amamentado por uma escrava. E a escrava tinha sífilis, tá? Então, o menino não desenvolve a sífilis na idade adulta, mas provavelmente ele vai ter uma baixa, como é que chama? Quando o camarada pega doença fácil, entendeu? Então ele vai ter uma baixa imunidade. Obrigado por ter lembrado, uma baixa imunidade. Pois bem, e aí o que acontece? Ele cresce nesse ambiente todo acanhado, ele quer ter as suas namoradas, ele quer, por exemplo, ter as suas aventuras sexuais, mas só que ele tem medo do pai, o pai é muito severo, fala assim, nossa, então eu tenho que me guardar. Aí, quando dá 20 anos, inclusive, tem essa história, né? Ele sai da escola meio tarde, né? Enquanto os meninos saem com 17 anos, ele saiu com 20. Ele faz as provas, se sai bem nas provas, está pronto para estudar. Ele pensa, né? Fala assim, não, eu terminei meus estudos, o que eu vou fazer agora? Vou ser marinheiro, vou entrar para a marinha. Aí o pai fala assim, não, inclusive o pai, né, faz uma festa quando o menino faz as suas últimas provas. E aí no meio do pessoal ele fala assim, ó, esse menino vai longe, dê-lhe asas que você vai ver onde vai chegar. Isso mesmo, irmão. O pai falou para dar asas pro menino. Na hora que o menino falou para virar marinheiro, virar marinheiro, né, virar militar, o pai falou, não, meu filho, você vai ter uma profissão que vai, né, te elevar socialmente. Você vai ser médico. A mãe falou, já pensou que sonho, um filho do doutor? Convence o menino. Só que daí o menino cai a ficha dele. Peraí. Para eu estudar medicina, eu vou ter que ir pra capital, irmão. Eu vou pra corte. Lá na corte eu vou, dê-lhe asas que o cara vai voar. E aí ele topa. Falou, fechou, vou pra corte. Dinheiro, irmão, pega o navio, cai na corte. Foi quando ele foi procurar o Campos e o Campos ofereceu a casa. Quer dizer, ele está instalado na casa do Campos e está de olho na dona Hortência. Retoma a história. E aí, ele andando e tal, eu não me lembro bem se andando, mas ele encontra um amigo do Maranhão, por nome Paiva. Encontra o Paiva, um colega do Maranhão, estudou lá no Maranhão, colega dele do Maranhão, e também estava estudando na corte. Não era tão rico quanto Amâncio, mas de uma família abastada, capaz de bancar o garoto. Entendeu?
Tá. O pai vai falar, pô, você por aqui, cara, tal, não, vou te apresentar. E o Amâncio tá encantado com a corte, as mulheres da corte, ele quer, irmão, American Pie, você tá ligado? Ele quer torar. E aí o que acontece? Por isso a importância da mina Glutum, tá? Porque a mina é um microcosmos que devora os homens. Aqui nós vamos ver que Amâncio será devorado pelo seu microcosmos. Tá, tudo bem, guarda para depois. E aí o que acontece? Vamos almoçar junto? Vamos lá almoçar que eu vou te apresentar para os caras. Apresenta para os amigos. Entre os amigos, 4 amigos que estavam esperando, se não me engano. Entre os amigos, quem está lá? João Coqueiro. João Coqueiro é apresentado, também chamado de Janjão. Interrompe, vamos para o Janjão. Aí o folhetim, né, faz a história do Janjão. Quem é o Janjão? Janjão João Coqueiro tem uma irmã chamada Amélia, tá? A Amélia tem o papai e a mamãe deles, tal, não são ricos, mas tem uma determinada condição. A mãe tem uma pensão, tá? E nessa pensão, tal, ela extrai os seus lucros. O papai morre, a mamãe morre. Aí ele vai morar já jovenzinho, tá? Já grandinho, já. Vai morar com uma amiga da mãe, uma senhora mais nova, chamada Madame Brizard. A Madame Brizard, um pouquinho mais velha que o Janjão. E aí o que acontece, né, cara? A Madame Brizard também tem o dinheirinho dela, ele tem a herança dele, então a gente vai juntar o útil ao agradável. Ele acaba se casando com a Madame Brizard, que era viúva, tá? Ela era viúva, tinha uma herançazinha, vamos juntar o útil ao agradável. E acaba se casando com ela. Quando ele se casa com ela, ele decide, juntamente com ela, reabrir a pensão da mamãe, que a pensão dava lucro. A Madame Brizard enfia a grana ali e tal, investe, e eles reabrem a pensão. É nessa circunstância que nós conhecemos o João, chamado de João Coqueiro, tá? Pois bem, aí tem o almoço, o Amâncio está encantado com a corte. Por exemplo, o Paiva pega o menu e lê o menu em francês, irmão. O Amâncio acha aquilo lá muito louco, velho. Fala, nossa, velho. Tanto está empolgado que depois que acaba o almoço, ele paga a conta geral. Restaurante caro, irmão, paga geral a conta. O João Coqueiro vê aquilo ali e fica doido. O que o João Coqueiro faz? Onde é que você está morando? Ah, estou morando na casa de um amigo. Não, irmão, você tem que morar numa pensão de família. Então, eu quero te convidar para conhecer lá a minha pensão. Você vai ver um lugar de família, um lugar respeitado. Faz a propaganda da pensão. O João Coqueiro, ó, colocou o zóio no cara. Na saída do... Ah, muito importante. Enquanto eles estão almoçando, vem se aproximando um outro amigo que eles vão reconhecer e vão convidar para almoçar juntos. Inclusive, daí a conta também dele também será paga, tá? A conta do almoço. Não, o cara tinha grana. Aí o que acontece? Era um tal de Brás. O Brás vem chegando, se aproximando do restaurante, e aí eles veem o menino pela calçada. O menino tá andando pela calçada, vê a menina, pega a menina à força, beija a menina, tenta agarrar a menina, à força na rua. A menina, não sei o que, tal, não sei o que, xinga a menina, tal, e lascou o beijo da menina. O Amâncio viu aquilo e falou assim, rapaz, é assim que faz, irmão, pega a força assim na rua, velho. O Amâncio tá encantado com a cidade, ele falou, é aqui, manão, é aqui, velho, o América Pai. Aí o que acontece? Termina o almoço, paga geral pra todo mundo. Na saída, vem uma menina e pede esmola. O Amâncio vai lá e pá. Aí o pai vai falar pra ele, cara, desse jeito você vai ficar sem dinheiro aqui, velho. Faz o seguinte, me arruma aí 50, 60 contas. Pegou 3 notas de 20 e deu pra ele, pá. O pai pegou, depois te pago. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Aí leva ele pra noitada. Dali ele vai pra festa com o pai, tal. Enche a cara. Enche a cara, tal. Acorda na República, onde o Paiva mora. Lugar degradante, lugar sujo, tá? Ele olha assim, diferente da casa de família onde ele está morando, que ele está morando com o campus. Ele olha aquilo ali, mas ele está dividido entre o campus e aquele lugar sujo. Pá. Como é que é essa pensão aí, entendeu? Que o outro lá me convidou. Quando ele acorda de manhã já ressaqueado, tal, pensativo na grana que ele gastou, contando agora a grana que ele teve. Puta, gastei muita grana, mano. Gastou com os amigos, tal, né? Pagou geral. Vem uma moça ali, funcionária da República, limpar. Ele agarra a menina. Importante, tá? Ele tenta reproduzir o comportamento que ele viu.
Isso é determinismo de Taine, certo? Então o homem é escravo da sua patologia. O homem é escravo do seu meio. O homem, ele é fruto do meio. Ele tá ali pro América Pai, irmão. Ele tenta agarrar a menina, claro, fica, reage com ele, pá, né? Ele fala, putz, e agora? Aí ele fica pensando na dona Hortência, velho. Tá, chega lá na casa do Campos, tem uma carta. O João Coqueiro tá a fim de investir. Levou uma carta convidando ele, dando o endereço e tal. Descobriu o endereço onde ele estava morando e levou uma carta lá. O João Coqueiro, nesse meio tempo, prepara a casa dele. Ele chama a irmã, a Amélia, que tinha uns 23 anos, e chama a esposa, a Madame Brizard. Fala o seguinte, o negócio é o seguinte, vai vir visitar um menino aqui, eu convidei para morar conosco aqui. Ele é rico pra caramba. E como a minha irmã ainda não casou, vamos tentar agitar aí. Na hora que ele chegar aí, entendeu? Há um plano para fazer com que a Amélia se case com o Amâncio. Você vê? O Amâncio está indo para a corte para pegar geral. Ele acha que ele é a fera devoradora. Só que quem vai ser devorado pelo microcosmos será o Amâncio. Tá? Então tá todo mundo concatenando ali, para tirar. O único amigo sincero até agora que ele tem é o Campos, que é amigo do pai dele. A dona Hortência aqui trata ele com educação, ele está encantado com a dona Hortência, mas ele vai visitar a pensão. Chegando na pensão, ele é apresentado aos moradores da pensão, é apresentado a Amélia, é apresentado a Madame Brizard. A Madame Brizard, ela já, como viúva, ela já tinha 2 filhos, tá? Tinha um rapaz e tinha também uma menina que tinha problemas mentais. Então, o naturalismo de Aloysio Azevedo fazendo menção, né? Essa pessoa com problemas mentais, tá? Muito bem. E tinham, claro, outras pessoas do cortiço, do cortiço, da pensão. A pensão, sim, era limpinha, era um lugar respeitável, era um lugar bem frequentado. E ele é apresentado a um casal chamado de Pereira, tá? O casal Pereira e Lúcia. Pereira e Lúcia, tá? Lúcia era esposa de Pereira, um casalzinho, tá? Ele já coloca o zóio na Lúcia, a Lúcia bonita, né? Todas as mulheres mais velhas, tá? Aí a própria Amélia era mais velha, né? Tinha 23 anos, tá? Mas a Lúcia já era casada com esse tal Pereira, tá? E aí o que acontece, cara? Ele decide, então, com muito dor no coração, abandonar a dona Hortência. A dona Hortência não deu uma moral pra ele, irmão. Ele tá encantado com a dona Hortência. Aí o que ele faz? Muda-se para a pensão. E lá na pensão começa o assédio, entende? Só que tem concorrência. É a Amélia dando em cima dele e a Júlia, que é a esposa do Pereira. A Júlia ali, flerta dali, flerta daqui. Só que tem um acontecimento. Ele cai doente. A imunidade dele é meio baixa e ele pega, vou lembrar da doença, tá? É uma doença contagiosa, tá? Ele pega a doença e aí o que acontece? Aquelas gripes contagiosas, esqueci o nome. Mas tá, pegou a doença. Pegou a doença e aí ele cai acamado. E quando ele cai acamado, tá? Quem trata dele é a Amélia, inclusive. Aí ele mantém relações sexuais com a Amélia, tá? Mas só que também tem uma que trata dele, que ele vai ter a atenção dela. Quem que é? A Júlia, que é casada com o Pereira. Só que daí ele investe na Júlia. Quando ele investe na Júlia, a Júlia fala pra ele assim, opa, peraí, se você quer alguma coisa, beleza, eu topo. Mas me liberta do meu marido. Se eu casada não vai ter nada não. Dá meio que uma tesourada nele. Ele fica meio assim e tal. Por quê? Porque tá todo mundo interessado, irmão. Aqui, ó. Entendeu? E aí ela dá uma tesourada nele. Aí, o que acontece? Os moradores da pensão começam a sair fora. Porque é doença contagiosa. O menino caiu doente. Caiu com febre. E aí aí começa a vir prejuízo, irmão. Prejuízo. Então esse negócio aí, esse investimento no Amâncio tem que rolar. Quando a pensão fica um pouquinho mais vazia, o que acontece? A Amélia percebe a concorrência com a Júlia. Conta por mão. Ó, tem gente cruzando o caminho aí, velho. Tem gente que tá cruzando o caminho aí. E aí o João Coqueiro fica louco, tal, se desentende com o casal. Tá claro que a questão não veio à tona, mas se desentende com o casal. E a Júlia, antes de sair, vai pra Amância e fala assim, olha, beleza, a gente não vai ficar junto, mas te prepara, tá? O João Coqueiro tá afim da tua grana, então ele tá jogando a Amélia na sua mão, revela o plano, revela a artimanha. O João Coqueiro, né, fala, mas será? Será? Né? E aí o que acontece? Nessa,
O menino, para se recuperar legal, eles tiram o menino da pensão e levam o menino para a casa deles, que fica no bairro de Santa Teresa, tá? Nesse meio de caminho, ele meio que se recupera, visita o campus, visita a dona Hortência. Numa que o campus dá uma marcada, ele fica só com a dona Hortência, investe na dona Hortência. Mas a dona Hortência, irmão, se você tem seus problemas aí, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Ela tesoura ele. Tesoura ele, mas também não cagueta, entendeu? Por quê? Porque ela, né, é uma burguesa, entendeu? Tá acima do salto e tal. Ele volta para casa lá no bairro Santa Teresa. Só que nesse meio do caminho, o que que acontece? Papai morre lá no Maranhão. Já vou terminar já, tá? Que o meu tempo aqui tá estourando. Papai morre no Maranhão. Papai morre no Maranhão, ó, tá tudo dando certo, ó, vai receber a grana. Ele já tá vivendo maritalmente com a Amélia, com a aquiescência do irmão e da Madame Brizard. Só que o irmão dá uma apertada. Falei, e aí, Amélia? Só que é o seguinte, a gente tem, não tem, irmão. Enquanto você tá dormindo com ele, mas e aí, como é que é? Vai casar ou não vai? A Amélia aperta. A Amélia, inclusive, chega a pedir uma casa para ele. Ele diz que vai dar a casa, tá? Só que nessa que vai dar a casa, a mãe avisa lá que com o falecimento do pai, quer que ele vai visitar ou que ela venha visitar. Ela resolve vir. Esse negócio demora, tá? Vir de navio do Maranhão pro Rio de Janeiro, demorado. E a mãe resolve vir. Com o falecimento, com o sufrágio do pai, ela resolve vir encontrar o filho. E aí o filho tá nessa, ele tá vendo que o cara tá apertando. A Amélia tá apertando ele. Já pediu uma casa pra ele, velho. Nesse meio tempo, ele ainda não esqueceu a dona Hortência. Escreve uma carta para dona Hortência. Quem que pega a carta? A Amélia. A Amélia fica, ó. E aí o que que a Amélia faz? Cagueta pro João Coqueiro. O que que o João Coqueiro faz? Aperta o Amâncio. Discutem. O Amâncio fala assim, o negócio é o seguinte, vocês estão afim, ó, que vocês estão aqui, ó. Entendeu? Você quer saber? Ó, aqui para vocês, ó. Briga com eles e sai da casa. Quando ele sai da casa, vai pro Hotel Paris. Entendeu? Hotel Paris, velha semelhança, ele tinha lá. O Amâncio, o João Coqueiro, o que que ele faz? Ele já tem o plano na manga. Ele fala, ah é? Não vai casar, irmão? Polícia pra você. Cagueta ele pra polícia. E aí, naquela de apertar, o Amâncio vai pro hotel e fala assim, você quer saber, irmão? Vou sair que esse povo aqui é doido, esses caras aqui querem tudo a minha grana. Vai pro porto. Quando ele chega no porto, você vê, igualzinho a história real. Quem tá esperando lá? A polícia. Prende o Amâncio, e aí agora com dinheiro, né? Tá preso e aí vai ser julgado. Quem que vai tentar ajudar ele? O Campos. Só que na hora que o Campos vai ajudar, o João Coqueiro dá um jeito de mandar a carta. E quem que recebe a carta que o Amâncio tinha escrevido para dona Hortência? O Campos. Aí o Campos desiste de ajudar. O Coqueiro acha que é caso vencido. Só que o Amâncio tem grana, tem os outros amigos, compra testemunhas falsas e no julgamento é absolvido. Mesma história. A menina Amélia cai em desgraça. Qual que é a ideia então da sociedade? É vadia mesmo. Entendeu? Então o João Romão pensa em se suicidar. Só que daí naquela de se suicidar, ele falou, suicidar que nada, irmão. Vai até o Hotel Paris, onde o Amâncio está comemorando com os meninos. O que que acontece? Chega por trás e mata o Amâncio. Tá? E aí o Amâncio é sepultado lá no Rio de Janeiro. Quando a mãe chega, a mãe fica sabendo por um cartaz, por um pôster, né? Porque o jornal, né, era colocado para vender o jornal, sobre o menino que já morto. Ela vai, visita o menino já morto. Assim, eu tenho a história de um menino que foi para a corte para ser a caça, mas só que ele acaba caçado, né? Então, o microcosmo o suga até a morte. Ele querendo se dar bem, porque, na verdade, ele não gosta nem da dona Hortência, ele não gosta nem da Amélia, ele não gosta nem da Júlia, não gosta de ninguém. O que que ele quer, irmão? O que ele quer é o American Pie. Só que daí o que que as pessoas querem? Querem sugá-lo, né? E de tantas e tantas armadilhas, ele acaba sugado, certo? Muito bem, assim termina a história. Terminando, então, a minha explanação de hoje, voltemos para cá. Voltemos para cá, esse resumo já está no seu grupo de WhatsApp, tá? As características do naturalismo presentes nesta obra são, primeiro, o determinismo, em que as personagens são modificadas pelo ambiente. Você vê? Conforme o ambiente vai modificando, a lascívia dele vai aparecendo, tá? A sexualização dos personagens, as badernas, as orgias. A inclinação ao pensamento socialista, em detrimento dos pensamentos burgueses, tá? Nesse caso, as intenções burguesas de Amâncio, tá? Outra,
a crítica aos comportamentos e padrões tradicionais, que são mostrados como hipocrisia nas personagens. Como, por exemplo, a hipocrisia da Hortência. A Hortência lida com ele, né, tão educada com ele, polida, mas na verdade ela não quer saber do menino por lá, e quando o menino canta, ela tesoura o menino, tá? Vamos fazer um exercício? No meu resumo eu coloquei lá uns 5, 6 exercícios, e aqui também coloquei alguns exercícios para a gente fazer juntos, tá? Diz lá: os personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se desse determinismo o quê? Pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos e morais? Não, tá? Então, no caso ali, o Amâncio, claro, ele é perfeito fisicamente, mas ele deve ter essa doença que deixa a sua imunidade baixa. Não foi revelado porque morre antes, tá? Mas há também uma imperfeição moral. Pelas forças atávicas. Sublinha essa palavra, tá? A palavra atavismo, as forças atávicas. O que é considerado forças atávicas? Você lembra da sua aula de genética? É mais ou menos assim. Vamos supor que daí nasce o filho com olho azul. Só que o papai tem olho castanho e a mamãe tem olho castanho. Não, cara. Calma. O avô pode ter tido olho azul. É porque alguma característica genética pula uma geração. Só que daí ela vai para outra geração. São chamados de heranças genéticas. Então são forças de herança genética. Então tá correto, cara. São pelas forças atávicas. Então, se a gente tem um ancestral simiesco, foi o que aconteceu com o Amâncio. O Amâncio foi reprimido pelo pai, reprimido pelo pai. Quando deu uma asinha pro menino, irmão, cadê? Eu quero torar geral. E isso o colocou em circunstâncias que o levou à morte, tá? Então, ele é impelido pelas forças atávicas ou pelas forças sociais, que condicionam a conduta dessa criatura. Correto, tá? A letra B é o correto. Por ser fruto especialmente da imaginação e das fantasias... Não. Por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem seus personagens. Não, isso é romantismo. Letra E. Por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma o quê? Uma faculdade perdida do homem, o senso do mistério. Não tem nada a ver. O correto é a letra B, tá? Número 2. Estão relacionadas abaixo uma série de características dos movimentos literários. Delas, apenas uma não se refere ao naturalismo. Quem não se refere ao naturalismo? Vamos lá? Todas estão certas, tem uma que está errada. Busca da objetividade científica? Sim. Então, é um romance de tese. Eu vou provar para você que o homem ele é fruto desse ambiente onde ele vive, tá? A teoria do microcosmos, no caso ali, a pensão e as pessoas que o cercam. A idealização da natureza? Não. A natureza aqui, ela serve apenas como um mero adorno. Muitas vezes esse cenário é um cenário degradante, é o cenário do cortiço, que é um cenário feio. No caso dele, o cenário da pensão, ou da pensão não, da república, onde ele foi, né, passar a noite com um amigo dele, né, passar a noite, que eu digo, é convidado pelo amigo depois da esbórnia, né, ele acordou na república, um lugar degradante, um lugar sujo, ele não gostou do lugar. Então, a natureza, ela, na verdade, o que é pintado para nós é o elemento citadino, é a cidade, como busca, né, daquilo que futuramente será um cenário moderno. Tá bom, então? Então, a única que não está certa é a letra B, tá? Olha só, determinismo biológico. Sim, o homem é fruto das suas heranças biológicas. Tematização do patológico. Sim, então ele tem determinadas patologias, sejam elas morais, sejam elas físicas, que vão determinar, né? É o determinismo de Hippolyte Taine. Aplicação do método experimental? Sim. Então, é uma maneira de comprovar as teorias científico-filosóficas. Por isso, chamado romance de tese. Não pode esquecer, tá? Outra, algumas características. Primeiro, leia atentamente. Segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Auguste Comte, o evolucionismo formam um contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico, em que se desenvolveu a estética realista. Correto, cara. Então, veja bem, esse nome, realismo, naturalismo, ele é colocado ali no mesmo patamar. Aí, algumas questões fazem as suas diferenças, mas está correto, tá? 2. O autor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos. Não, isso é romântico.
Era o romântico que se envolvia com a sua temática, tá? Ele sentia aquela sua temática como se sentisse uma dor. Aqui não. Eu escrevo sobre o homossexualismo, não é necessariamente algo que eu seja. Eu escrevo sobre a deturpação humana, não é necessariamente algo que eu seja. Tá bom? Tá errado, dois. Terceiro, os maiores representantes da estética realista, naturalista no Brasil foram Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Nós vamos ver, na semana que vem, que Raul Pompeia, ele tem no seu livro O Ateneu características realistas, naturalistas, impressionistas, expressionistas e parnasianas. O cara é difícil de ser marcado. É quase um romance total. Semana que vem eu explico o que é isso, um romance total. Tá? 4. Poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade. A sociedade é mostrada como ela é. Então está errada a 4, está errada a 2, está correta a 1, está correta a 2. Qual que é a alternativa? Mais um, vamos lá? Pode-se entender no naturalismo como uma particularização do realismo que, vamos lá, se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. Pode-se entender o naturalismo como uma participação do realismo que... Não, negativo. Não, se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. Na verdade, a deturpação, né? Então, como o ser humano, por exemplo, se deturpa, e não, na verdade, como ele vai ficando melhor, né? Não. A letra A não. Letra B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Não. Cara, a letra A está correta, cara. A letra A é correta. Não, correta a letra E, isso mesmo. Então vamos lá? Defende a arte pela arte, isso é... Não, isso aí é parnasiano. Analisa as perversões sexuais, condenando-as com o nome da moral religiosa. Não, tem nada a ver. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns... Obrigado. Isso mesmo, tá? Se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos de renovação, não, tá? Estabelece no nexo... tá. A pergunta é, qual característica do naturalismo torna particular em relação ao realismo? Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens, tá? Isso mesmo. E o próximo é o número 5. Assinale a alternativa incorreta, quer dizer que está tudo certo, tá? Vamos lá? Letra A. As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. Correto. Então o homem ele depende dessas leis naturais, tá? Que os determina. Letra B. O estilo caracteriza-se por um descritivo intenso, capaz de refletir a visualização pictória dos ambientes. Correto, cara. Assim é descrita, por exemplo, a pensão, tá? Letra C. Os tipos são muito bem delimitados física e moralmente, compondo verdadeiras representações caricaturais. Verdade. Então são caricaturas que refletem a sociedade de época. Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica e religiosa das personagens. Não tem nada a ver. Então psicológica é característica do realismo e religiosa não tem nada a ver. Letra E. O comportamento das personagens e sua movimentação no espaço determinam-lhe a condição narrativa. Muito bem, excelente. Está tudo correto na Mackenzie, tá? O único errado, letra D. Vamos fazer um último aqui? Faz um último aqui. O romance Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo, é tradicionalmente considerado como pertencente à estética naturalista. Muito bem. A esse respeito é correto afirmar o quê? Por que ele é considerado naturalista? Letra A. As personagens são sempre remanescentes do meio rural, enquanto-se desajustadas nos vícios herdados da vida do campo. Não tem nada a ver. Lá em São Luís ele morava na capital, vem para a capital da corte, né? Ele vem para a corte, vem para uma capital. São todos ambientes citadinos, tá? Letra B. A heroína do romance é concebida como um ser angelical. Não tem heroína. O que eu tenho é um personagem principal, Amâncio, tá? É homem. Não tem nada a ver. Letra C. O narrador apresenta-se claramente na primeira pessoa. Errado. O narrador não é narrador personagem. Ele é narrado em terceira pessoa no bom narrador onisciente, característica tanto do realismo quanto do naturalismo. Letra D. O meio social é preponderante,
visto que sua influência é decisiva na conduta e na formação do caráter das personagens. Haja vista a lascívia que domina o protagonista da obra. Correto, cara, tá? Então, esse meio social é preponderante. Eu quero sair de São Luís porque eu quero vir para a corte, porque eu quero voar, irmão, né? Só que essa sua, na hora que ele libera a fera, ele encontra outras feras mais, olha só, alguém mais feroz do que ele, onde ele é tragado até a morte. Letra E. A família é apresentada como entidade sagrada? Não. Protegida dos riscos eminentes e determinados comportamentos desviantes podem provocar. Não. No caso, ele mente isso, né? No caso que quando ele chega na corte, ele tem um comportamento degradante, tá? Espero que você tenha gostado. Isso mesmo, correto é a letra D, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Tem um resumo para você que vai fazer o FPR, muitos me procuraram a esse respeito, tá? Então tá lá para você estudar. Falei 50 minutos hoje, Jesus, não era para ter falado tanto. Um abraço e até semana que vem, tá bom? Um abraço.